Nova Difusora FM. Agora, na Nova Difusora, Pod Prosa, uma conversa sobre empreendedorismo e histórias de sucesso. Rossi Júnior e Felipe Brizola. Boa tarde, senhoras e senhores, diretamente dos estúdios da Rádio Nova Difusora. Estamos no Dial 79.9 FM, no nosso canal do YouTube, Facebook e todas as redes sociais, né? Sejam muito bem-vindos, mais um episódio, mais um podcast que nós trouxemos aqui com muito carinho, com muito amor, com muita magia. Muita magia. Júnior, muito boa tarde, meu parceiro de sempre aqui. Hoje teve que ter mágica, né? Hoje teve e vai... E teve, né? E teve, hoje vai ser mais ainda, né? Eu não sei se... Vavá, tem a música aí, Vavá? Vamos ver. Aí, ó. Boa. Diretamente aqui conosco, sempre um convidado especial. A cada episódio a gente sempre vai, né, a nossa produção. Quero agradecer também todos os envolvidos, a produção. O Alberto, vou comentar porque ele não é o convidado, mas ele participou, né? O Alberto, eu quero agradecer já de antemão. E vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Ele é conhecido como o maior, e é, né? Não só é conhecido, como é o maior ilusionista e mágico do Brasil. E ele vai explicar. Eu sei a diferença entre mágico e ilusionista, obviamente com as palavras dele, muito apropriadas e com maior propriedade. Mais didático, né? Mais didático, e é o maior. Um privilégio tê-lo aqui, eu quero agradecer já de antemão. Já esteve em diversos programas, enfim, ele pode falar todos os programas que ele foi. Então, assim, uma pessoa carismática. Seja muito bem-vindo, Isao Imamura. Muito obrigado, eu que agradeço aqui. Obrigado, apareci aqui. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, querido, obrigado. Tudo bem? Bom. Literalmente mágico, né? E pra gente começar, né? Antes de você falar a história, desde quando você começou com as mágicas, até pro nosso ouvinte, os nossos viewers. Boa. Né? Que a gente vai aprender, né? Os viewers e quem está ouvindo, né? O nosso querido ouvinte, nunca podemos deixar o nosso ouvinte da rádio também, na 79.9, a diferença entre mágico e ilusionista. O mágico pode virar ilusionista, o contrário... Não. O contrário é o seguinte, que todo ilusionista teve que passar pelo estágio da mágica, mas nem todo mágico deseja ser um ilusionista. Às vezes ele quer parar no estágio da mágica, tá tudo bem também. Sim. Né? Qual que é a diferença básica? É que a mágica, qual câmera que eu mostro? Essa aqui, né? Essa aqui tá. Tá bom. Qual que é a diferença? A diferença, por exemplo, o mágico, ele pega uma moeda dessa, né? Faz assim, a moeda some e aparece na orelha onde ele quiser tirar, né? Depende apenas da habilidade dele, não depende mais de ninguém. Tá. Né? Esse que é o mágico. Agora, o ilusionista já não. Ele depende de um time, de uma equipe, de uma estrutura. Ou seja, o ilusionismo é aquela arte que o carro aparece, a pessoa desaparece. E isso não acontece com uma habilidade manual, mas acontece com o quê? Com uma estratégia de palco, onde tem equipes que estão nos bastidores que fazem o efeito acontecer. Então o ilusionista ele tem muito o quê? Esse lado, essa expertise da liderança, que é diferente do mágico. O mágico não precisa... O mágico é ele. Carreira solo. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser um cara que é disciplinado, que vai treinar. Né? E o ilusionista já não. Ele tem que comandar uma equipe. Veja bem, eu, por exemplo, estou na frente do palco, faço um carro aparecer. Naquele momento, eu não tenho controle sobre esse efeito. Mas a minha equipe, sim. Ou seja, se minha equipe não tiver uma autonomia total de quando deve aparecer o automóvel, ela não vai ter comando meu para que o automóvel apareça. Ou seja, tem que ser uma equipe muito bem preparada. E essa que é a grande diferença. Por isso que a gente sempre compara uma corporação, uma organização, ao ilusionismo, ou seja, a um espetáculo de ilusionismo, porque o espetáculo de ilusionismo não acontece sozinho, com uma pessoa só, acontece com um time trabalhando de forma comprometida. Não deixa de ser uma orquestra, né? Exato, como uma orquestra, exato. Né? Já o mágico, não. Agora, a pessoa fala que qual que é melhor, qual que é pior, mas não tem melhor e pior. Por exemplo, você está dentro de um apartamento, você não vai conseguir fazer um número de ilusionismo, né? Não tem espaço físico, então tem que fazer um número de mágica. Lá vai ser muito mais bem apreciado
um número de mágica. Agora, você vai para um grande ginásio, para uma arena esportiva, um teatro. Às vezes o ilusionismo é muito mais cabível do que fazer um truque de mágica com cartas, que ninguém vai enxergar. Então, tudo isso tem que ser balanceado. Você faz os dois, né? Eu faço os dois, mas a minha especialidade aqui no Brasil foi ilusionismo. Meu sonho sempre foi ser ilusionista. Né? Mas eu aprendi desde pequeno. Desde pequeno, mas você já tinha essa visão de ser você já sabia o que era ser um ilusionista? Não. De onde veio essa inspiração? Não fazia nem ideia que era isso. Só descobri na prática. Por que acontece? Por que eu entrei na mágica? Porque eu era um cara tímido, um cara que sofria bullying na escola, e meus pais tiveram uma ideia, né? Eu me isolei socialmente, fiquei quietinho, não queria falar com ninguém, e meus pais me deram uma caixa de mágicas. E na caixa de mágica você tem mágicas fáceis que qualquer pessoa aprende. E quando comecei a aprender a caixa de mágica, eu falei, uau, isso aqui é legal. Tem um jeito. Nem jeito eu tinha, eu era muito desajeitado. Mas você tinha aquela questão de tentar conhecer, entrar naquele mundo. Isso, a vontade de aprender aquele mundo. Aquele outro mundo que é o que você estava, um mundo terreno, já meio que assim, você não se sentia nele. Exatamente. Eu era, cara, o pessoal zombava da minha cara o tempo todo, né, a garotada lá. Então, eu era gordinho, dentuço, né, olho puxado e tal. Então, não tinha oriental. Nem hoje, a globalização, você, né, é normal você ver uma pessoa diferente de você, mas naquele momento, não. Eu era o único diferente da classe, né? E o que aconteceu foi que, quando eu aprendi a fazer a mágica, todo desajeitado ainda, eu fazia mágica, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Mas quando eu fazia, as pessoas olhavam, e eu lembro que tinha uma tia que era muito brava, mas quando ela viu aquela mágica acontecendo, ela deu um sorriso gigante. Eu falei, opa, tem alguma coisa poderosa nas minhas mãos aqui. E aí eu comecei a querer mostrar para mais pessoas, e aí a coisa começou a acontecer. Eu comecei a perder aquela timidez que era, né, minha desculpa para eu não falar com as pessoas. Ô, Isal, você comentou, né, que a mágica é uma coisa pessoal e o ilusionismo é equipe. Sim. A sua equipe, ela também, quem faz parte da sua equipe, também precisa ser mágico ou não? Ou uma pessoa normal também consegue participar disso? Consegue, né? Aliás, a minha especialidade foi essa aqui no Brasil. Quando eu trouxe o ilusionismo ao Brasil, foi quando? Isso aí foi em 90 que eu comecei. Em 93 a gente fez o primeiro projeto de ilusionismo. Não tinha equipe aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos tudo bem, lá tinha profissionais de todas as áreas. Já é cultural isso aí, né? Que nem futebol aqui no país, né? Você já desde jovem você tem pessoas que jogam futebol. Lá também, no ilusionismo. Mas aqui no Brasil não. Eu tive que formar um por um. E aí, exatamente o que você falou. Eu peguei pessoas comuns que nunca trabalharam com ilusionismo para eles fazerem os papéis né, que eles precisavam fazer dentro do espetáculo, treinados por mim. Então, eu tinha que treinar um a um, né? E cada um tem que saber a sua função. Tem que saber. Coordenação. Se não souber, o ilusionismo acontece de forma errada, né? E isso que eu falo também. Que uma coisa que eu aprendi no ilusionismo, eu sempre colocava o ilusionismo como se fosse um médico tratando de um paciente, né? Na mesa da cirurgia. Não tinha a segunda chance, ou seja, ou você vai lá no espetáculo, cirúrgico. Tem que ser aquele momento que você tem para fazer aparecer o caminhão. Não tem pegando esse gancho, né, Isal? Você executa com muita perfeição. Obviamente, depois você pode até comentar algumas situações que você, poxa, com certeza, né? Falhou algumas situações, faz parte do processo. Mas essa questão me parece muito ser muito cirúrgico naquilo que você executa. Sim. Então, como que é você transportar isso para a sua equipe, que nem o Júnior falou? Como que é? Porque é aquela coisa, né? Você quer bem feito, faça você mesmo. Mas como que é isso, né? Porque você tem que delegar e você tem uma expectativa também de aquelas pessoas, aquela equipe executar da forma que você está esperando. Como que é isso? E aí... Excelente pergunta, porque foi aí que eu comecei a desenvolver o quê? Essa habilidade de compartilhar aquilo que estava na minha mente para que as pessoas entendessem onde eu queria chegar. Esse é o desafio. Mas até então você não era assim, certo? Não, fui aprendendo ao longo do tempo, porque veja bem, se eu me comunicava mal porque eu era um cara tímido, eu não era um cara que era um grande comunicador, eu era um cara que... Né, retraído, ninguém me entendia, né, aquela coisa, e eu tive que forçar toda essa situação para agora não tinha desculpa, alguém tinha que me entender, porque se não me entendesse o espetáculo não acontecia.
E foi nesse momento que eu comecei a entender que se eu não me melhorasse como pessoa também, como um ser humano que comunicava aquilo que está, né, querendo comunicar, e ter a paciência de ensinar as pessoas, eu sabia que eu não ia fazer o meu grande sonho, que era o espetáculo de ilusionismo. Então, eu tive que me moldar totalmente de uma forma diferente do que eu era, para eu poder realizar meu sonho. Aí foi quando eu comecei a pegar uma equipe, saber que eu tenho tempo para formar um time, para formar pessoas, né? Eram pessoas profissionais de outras áreas em geral, ou pessoas que nunca, né, trabalharam com isso na vida. Mas que tinham gosto pelo ilusionismo. Gostava, exato, que eu percebi o seguinte, que o principal não era a pessoa saber alguma coisa, mas era a pessoa ter disponibilidade, interesse, né? Que nem a gente fala do Jesus, os apóstolos. Os apóstolos não eram os caras mais profissionais do mundo, mas eram os caras que estavam à disposição. E olha o que eles espalharam pelo mundo. Exatamente isso que a gente precisava, pessoas disponíveis para poder fazer aquele espetáculo conosco. Você falou dos discípulos, né, pegar o gancho. Às vezes não disponível, mas ele teve que acatar Pedro, né? Acatou o chamado mestre. Exato. Para de ser pescador de peixe, né? E vem ter pescador de homem. Né? Então, também, às vezes, tem esse chamado, né? Tem essa questão de entender que o ilusionismo vai preencher. Né? Exato, então, isso que é importante. E aí, provavelmente não passa pela sua história, né? Pelo seu interesse. E é engraçado, né, Júnior, que a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê histórias de sucesso. Esse é um dos objetivos aqui do nosso programa, desse podcast, 1 hora de programa, mas justamente trazer pessoas inspiradoras, vencedoras. E você teve uma situação difícil que te levou para uma situação que é o que você está hoje. Né? Então, assim, a questão do bullying, a questão de se sentir sozinho, a questão de não se preencher com o que você tinha, você acabou encontrando na mágica, que não é à toa, né? Com todas as honras e méritos. O maior do Brasil, né? O maior do Brasil e do mundo, né? Do mágico e ilusionista. Né? Então, já passou por diversos programas. Né? Sim, todos. Né? Todos os programas. Porque o que acontece? Isso é uma coisa curiosa. Como eu não tinha nenhum contrato com nenhuma emissora, eu poderia circular livremente por todas. Né? E eu tinha que fazer isso, porque é o seguinte, como é que eu ia fazer o ilusionismo acontecer aqui no Brasil, né? Não era uma cultura típica do país. E o grande desafio era o seguinte, 2 coisas. Era o meu sonho, eu queria fazer os grandes espetáculos que eu via, né, na televisão, lá fora também assistia. Quando eu fui para Las Vegas, fiquei encantado com o que eles faziam lá. O entretenimento, né? Eu lembro de famoso, David Copperfield. Esse é o pai de todos os ilusionistas. Eu lembro que eu fui, dessa geração, inclusive. Depois surgiram outros, Sim. mas o David Copperfield ainda é a maior referência, porque ele é quem revolucionou o mágico, né, para o ilusionista. Né? Ele que fez toda essa virada, quando ele começou a fazer a Estátua da Liberdade desaparecer, o avião sumir, né, tal. Sobrevoando o Grand Canyon, né? Isso, não. Ele era um cara fora da curva. Então, ele que nos inspirou a, né, formar toda essa parte do ilusionismo. Hoje ele está lá em Las Vegas, né? Está lá atuando lá no MGM, no Cassino MGM, e aí deu uma desaparecida, porque aí ele está lá, ele só em Las Vegas, né? Só quem vai para lá que assiste. Também tem. É que ele fazia um especial todo ano, né? Durante 15 anos seguidos, ele fez um especial todo ano. Depois, quando ele fechou o contrato com Las Vegas, ele também acho que cansou também, porque fazer, né, especial e fazer turnê pelo mundo cansa demais. E aí ele falou, vou ficar aqui em Las Vegas. E tem um famoso que a gente, pelo menos da nossa, né, já passei do, né, Júnior? O Mr. M, né? Mr. M é mais recente, né? Mas ele é da década de 90. Obrigado pelo recente. Ele é da década de 90. O que aconteceu com o Mr. M? O Mr. M é até interessante, né? A gente entendeu o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, o ilusionismo já estava fazendo muito sucesso. E aí alguém teve a ideia, uma produtora teve a ideia de fazer, né, alguma coisa que explorasse ilusionismo, só que de uma forma diferente. Aí o cara falou, putz, se a gente revelasse os segredos do ilusionismo, né, em vez de fazer mais um programa de ilusionismo. E aí, só que nenhum mágico queria fazer esse papel, porque realmente... Ia quebrar graça, né? E outra, o mágico, ele tem um juramento, ele tem um código de ética, um relacionamento com os outros colegas. É que nem código de ética, a gente pode falar, né?
Toda profissão tem um código de ética. Os médicos, os advogados, né? Até a máfia tem um código de ética também, né? Que se você fere, você é um cara que está colocado do lado de fora. É a mesma coisa também o mágico ilusionista. E contar, se revelar segredo, eu posso revelar segredo para você? Posso, para você também. Desde que seja com o intuito de eu ensinar você a fazer uma mágica para você reproduzir essa mágica para outras pessoas. É legal, Sim. A arte continua pra você girando. Perpetuar a arte da mágica, né? Excelente. Agora, não tem sentido nenhum eu ensinar você como é que faz aparecer um elefante. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Você não vai fazer isso acontecer. Mas, pior do que isso, eu vou prejudicar a profissão de colegas. Porque, veja bem, o cara, né? Isso aí, eu estou falando agora até no sentido de empreendedorismo, né? Sim. Você sempre tem o quê? O retorno do investimento que você faz, né? Você espera o retorno do investimento. Então, eu faço a mágica com essa rosquinha, por exemplo. Tá bom, maravilha. Quanto custou essa rosquinha? R$5, maravilha. Vendo um show por 100. Beleza, já cobri o custo já no primeiro show que eu fiz. Mas eu quero aumentar, vou fazer agora uma mágica com esse copo aqui. Esse copo já não custou R$5, já custou R$100. Então, vou vender o meu show, mas é bom também que eu já aumento o valor do meu espetáculo. Vou cobrar agora uns R$500 para fazer a mágica do copo. Maravilha, com um show já pago. Só que quando a coisa começa a aumentar a proporção, você vai cortar uma mulher ao meio, por exemplo, já não custa mais R$500. Vai custar talvez R$15 mil um equipamento desse para a mulher ser cortada ao meio e você usar no espetáculo. Só que imagina só, aí você investiu, você fala, putz, eu estou no Brasil, quanto que eu vou cobrar de espetáculo para fazer a mulher cortada ao meio? Vou cobrar no máximo uns R$5 mil. Então você vai ter que fazer no mínimo aí uns 3 espetáculos para cobrir o custo. Só que acontece o seguinte. Aí no primeiro show que ele vai fazer, para ter o retorno do investimento, já uma parte pelo menos, aí chegou um garoto lá, eu conheço essa mágica, aí o Mr. M mostrou lá na televisão como é que faz. Acabou. Ele não vai mais retornar, não vai ter mais o retorno do investimento que ele fez. Ele empatou 15 mil no equipamento e não vai mais voltar para ele, porque ele viu que aquela mágica foi a mágica que foi revelada em cadeia nacional para as pessoas. Então, acabou. Então, ele morreu com R$15 mil de prejuízo. Então, para vocês, Mr. M teve um papel negativo. Para muitos mágicos, sim. O que aconteceu? É que quando o Mr. M chegou, eu já estava no mercado praticamente há quase 10 anos já. Consolidado. Né? Consolidado já. Então, o que ele veio, eu já sabia mais ou menos um ano antes do especial dele vir para o Brasil, né? Que quem comprou foi o Fantástico que comprou. Sim. Né? A gente já sabia que ele já vinha para cá. Então, a gente já se preparou. Se preparou. Que a ideia era revelar, então a gente já se preparou. Trocamos os nossos equipamentos, então isso não nos prejudicou em nada. Mas a gente sabe que colegas foram muito prejudicados por conta disso. Deixa eu aproveitar aqui, tem os nossos viewers diretamente do YouTube. Celso Bento, boa tarde. Boa tarde, Celso Bento. Obrigado por estar nos assistindo. José Carlos Simeão, boa tarde, abraço para todos. Ótimo programa, parabéns, Júnior e Felipe. Silvana, boa tarde, excelente programa, parabéns. Salete, boa tarde, ótimo programa. Então, todos que estão nos acompanhando, estamos aqui. Quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo também. Estamos com o mágico, ilusionista, o maior do Brasil e do mundo também, por que não? Isao Imamura, né? Tá passando aqui as mágicas. Vamos falar um pouquinho também. Faz uma mágica para segurar o tempo aí. Vamos lá. Vamos, porque eu olho pro relógio e eu fico doido com esse relógio, né? Porque a gente para, né? E Sal, tem essa rosquinha que... Tem. Vamos com coisa bem... E depois, assim, a parte que você tá agora atuando forte, que é a questão das pessoas, que eu acho isso bacana, é o lado positivo, né, Júnior? De inspirar pessoas a acreditar nos sonhos, na magia da vida. Sim. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo a magia da vida. Sim. Então, não é um mágico, pra você ver, não é um mágico qualquer, né? Tem todas as honras e méritos. Depois você conta um pouquinho pra gente. Tá. Fala pra gente aqui, a moeda você já fez que ele sumiu, apareceu, eu nem vi. Eu vou mostrar pra essa câmera aqui. É isso? Tá bom, vamos lá então. Vamos lá, essa aqui é o seguinte. O que eu faço? Só vem um pouquinho mais pra cá. Mais pra cá, né? Tá, pra ficar de frente pra câmera aqui, né? Perfeito, tá bom, vamos lá, pessoal. Maravilha. Olha só, é bom até explicar que acontece o seguinte. Até 2013, né, a minha vida foi o quê? Show business, ou seja, eu era um artista que sonhava com ilusionismo e fiz todas as vertentes que você imaginar em relação ao ilusionismo, eu consegui fazer e realizei meu grande sonho.
né? Então, desde grandes atos como a aparição de automóveis, desde, né, desaparição de helicóptero, tudo que você imaginar, né? E o curioso, uma coisa que é curiosa, onde é que eu fazia isso? Né? Que muitas vezes a plateia não assistia. Não era nos teatros que eu fazia. Era dentro das corporações. Olha só que interessante. Foi lá que encontrei um mercado para eu fazer tudo isso aí. Porque as corporações precisavam do quê? De algo diferente para lançar seus produtos, de algo diferente para chamar a atenção dos colaboradores. Sim. E aí que a gente entrava com projetos muito bem elaborados de ilusionismo, onde a gente usava o ilusionismo que eu chamo de ilusionismo estratégico. E aí, para cada corporação, você tinha um espetáculo Perfeito. Cirúrgico, né? Perfeito. Eu criava... Então, por exemplo, o primeiro projeto grande foi aparecer um caminhão, né? Então, eu tive que Lançamento de um caminhão. Lançamento de caminhão. Criar um espetáculo onde um caminhão surgisse no palco. Então, essa que era a minha profissão. Mas hoje eu vejo o seguinte, por exemplo, né? Como é que eu posso usar a mágica que eu aprendi por 3 décadas, não para entreter, encantar ou para divulgar algum produto, mas para gerar mais valor para a humanidade. Por exemplo, mudar a mentalidade. Por exemplo, como é que funciona a mentalidade? Então, deixa eu explicar como é que funciona, né? A neurociência explica. Eu tenho uma mentalidade aqui. Como é que eu faço para ela mudar para essa aqui? Né? Daí vai mudando para cá, para cá. Como é que funciona isso? Né? Funciona o seguinte, que na verdade eu preciso ter as 2 mentalidades, né? Ou seja, não é a mentalidade que se transforma, não é a tampinha que se transforma porque tem nanotecnologia, nada disso. A tampinha simplesmente é trocada, ou seja, eu tenho a vermelha e tenho a azul. Mas para os olhos de quem está vendo de fora, parece que se transformou, né? E assim acontece também com as pessoas. As pessoas chegam e falam, nossa, o cara era de um jeito, era tão bobão, agora o cara, se desenvolveu, né? Sempre tem uma história dessas. E por quê? O que significa isso? Significa que a pessoa tinha uma mentalidade, né? Que o pessoal em geral chega de bobão. O que é bobão? Aquele cara que muitas vezes não produz muita coisa, né? Ou seja, como se fosse essa aqui. E ele adquire outra e depois, quando a pessoa vê, ele vê a mentalidade azul. Ou seja, né, para quem está vendo, fala, caramba, parece mágica, ele trocou. Né? O que eu faço aqui? É só trocar os dedos aqui, para quem está em casa, pega 2 tampinhas, né, e troca o dedo habilidade, aqui. né? Aqui, ó. Isso, faz esse movimento para, né, para não parecer que você está trocando, porque por mais rápido que você faça isso, aí dá para perceber. Então, você faz esse gesto para você, né, iludir mais ainda os olhos. Né? E aí, o que eu falo? Mas então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma mentalidade, que, por exemplo, que não é tão próspera. E o que eu tenho que fazer agora para a mentalidade ser próspera? Eu tenho que transformar? Não. Eu tenho que renovar. É o que a gente aprende, né? Renove a sua mente. Então, o que quer dizer isso, renovar? É você adquirir uma nova mentalidade. Que nem essa tampinha. Como é que eu peguei a tampinha azul? Tive que ir na loja, eu tive que pagar pela cola, para, né, ter uma cola, procurar a tampinha, o tamanho certo. Ou seja, a aquisição de uma nova mentalidade é isso também. É você estudar, é você ir atrás, buscar, né? Quem busca não acha, vai cair, né? Assim, não vai cair, não vai ficar fechando os olhos e vai transformar a mentalidade. Não vai fazer isso, não vai acontecer isso. Tem que buscar. E conforme você vai buscando, você vai, então, tendo a mentalidade nova. Então, essa mágica é legal para mostrar e ilustrar isso, né? O que é importante para a mágica. E Sal, pegando esse gancho da questão dessa magia da vida, né? Que eu vejo que você tem trabalhado bastante isso. Sim. E cada vez mais está sendo exigido nos dias atuais. Sim. Mediante as circunstâncias, o mundo atual, digital, etc. Essas pessoas que perdem, de certa forma, a magia da vida, né? Qual que é a mensagem? Porque a gente fala assim, vai buscar, bate, mas tem gente que perdeu. Obviamente, a gente está falando, né? Às vezes buscar uma ajuda médica, a gente entende, mas para não chegar nesse ponto, né? Para o preventivo, né? O que é a sua dica? A questão de essa renovação, né? Para não chegar num poço e você ter que ter uma interferência médica, alguma coisa. É verdade. Eu mesmo cheguei nesse ponto, né? Porque as pessoas pensam, o cara não tem problema, por isso que o cara é fácil de falar. A gente não pode julgar as pessoas, porque a gente só pode conhecer a pessoa quando a gente conhece a história por trás. Né? Só pela aparência a gente julga de uma forma completamente errada. E o que eu entendi é o seguinte, é que você tem que recorrer sempre à ajuda. Né? Nós não nascemos para vivermos sozinhos. E quando a gente vive sozinho, a gente acaba tendo
entendimento errado, né? Por isso, né, a palavra até fala, não confie no seu próprio entendimento. E essa que é a grande verdade. A gente chega uma hora, principalmente quando a gente é bem sucedido, chega uma hora que a gente se acha, não, eu não preciso de ninguém. Pô, quem vai me ensinar? Eu que vou ensinar as pessoas. E essa é a grande mentira que está sendo colocada no coração das pessoas. Por exemplo, eu mesmo, quando eu atingi, né, um sucesso que eu falei, uau, as coisas não paravam de crescer, né? Ou seja, eu primeiro sonhava em como viver do ilusionismo, a arte que eu sonhava tanto. Depois que achei o caminho por 2 décadas, eu comecei a me preocupar, e agora? O que eu vou, né? O que mais que eu vou fazer mais? Aí eu comecei a ensinar ilusionismo para as bandas musicais, então as bandas começavam a entrar em grande estilo nos seus espetáculos, né? Através de ilusionismo. Aí eu fui começando, como empreendedor, fui colocando ilusionismo em tudo. E eu reparei que eu coloquei ilusionismo em tudo que era do Brasil, né? Tudo que era da cultura brasileira. Então eu coloquei no carnaval, no futebol, na festa de Parintins, nos rodeios, no cinema brasileiro, nos musicais, programas de TV. Aí eu comecei a entender, mas por que eu, né, faço? É tudo intuitivo. E outra, eu entendi que eu não fazia nada discreto que ninguém sabia. Quando eu fazia, era jornais comentando, a mídia comunicava, era um grande alarde. E aí depois eu percebi, depois de muito tempo, quando eu caí exatamente nessa situação do quê? De que tudo perdeu sentido na minha vida. Foi aí que eu entendi que qual que era a minha busca, né, como empreendedor? Não era ter um empreendimento, mas minha busca como empreendedor era provar para mim mesmo que eu não era aquele japonesinho que era zombado na escola, que a pessoa falava, ô japonês, vai pro teu país, né? E isso gerou em mim o quê? Um sentimento de não pertencimento. Eu achava que o Brasil não era o meu país. Até que minha mãe falou, não, você nasceu aqui, filho, você é brasileiro. Eu falei, já que sou brasileiro, então preciso provar que eu sou brasileiro. Então, tudo que eu fiz na minha carreira com ilusionismo, que eram coisas grandiosas, no fundo, para deixar uma marca na cultura do meu país. Só que quando eu consegui isso, perdeu sentido. Porque aquilo que eu fazia, eu fazia movido por uma dor que eu tinha no coração, que eu tinha que resolver. Só que era só isso, não tinha mais nenhum propósito além disso aí. E aí apareceu o vazio, né? Então, por mais que eu tinha lá fama, prestígio, né, recursos para fazer o que você queria, tinha um vazio enorme no meu coração. E aí que eu vejo que na pandemia muita gente chegou nesse vazio também, né? Tanto que a gente eu fiz um espetáculo lá no Allianz Parque, né? No Allianz Parque, onde me tornei o primeiro ilusionista do mundo aí a fazer um espetáculo de ilusionismo no Allianz Parque, numa grande arena como aquela. E o que aconteceu? Curioso, lá ninguém estava lá para assistir um espetáculo, para se divertir. Não, eram pessoas que estavam lá preocupadas em o que vão fazer da vida, porque era no meio da pandemia, 2020, bem no começo da pandemia, né? Então, tanto que não tinha plateia, o que tinha eram carros, 500 carros lá, a plateia estava tudo dentro dos carros, não podia ninguém estar fora, né? Tudo com medo de contaminação. Os aplausos eram as buzinas, né? E aplausos em pé, os faróis, né? Aí era no stand ovation, né? E resultado, aí eu comecei a perceber, né, a gravidade da coisa, mas achei uma coisa legal. Ninguém estava lá para ver diversão, estava lá para ver o que eles podiam fazer, e buscar esperança. E foi lá que nós mostramos um ato que, né, acho que vou mostrar aqui também para todo mundo, que foi o que fez a grande diferença, porque, inclusive, depois 50 mil pessoas assistiram essa mesma apresentação pela internet, né? Isso foi organizado pelo Kaiser, um grande amigo meu, né? E o que aconteceu? Naquela madrugada, depois da apresentação, eu recebi uma mensagem nas redes sociais. E era um casal que chegou e falou para mim, Issal, eu e minha esposa, nós íamos cometer o suicídio essa noite, porque a gente viu que investimos tudo que tínhamos num negócio, num comércio que agora está fechado. A gente não sabe o que fazer da vida. E aí, quando a gente estava nessa perdição, um primo ligou, vai, cara, assiste lá, tá passando no YouTube, né, um mágico lá que está falando sobre, né, esperança. Aí eu estava mostrando o número da corda, que eu vou mostrar, e o que aconteceu? Alguma coisa mudou. E aí, depois ele falou, cara, isso mudou. E depois de algumas semanas, ele mandou de novo uma mensagem, olha, eu e minha esposa
nós decidimos entregar nossas vidas na mão do Senhor, de Jesus, e agora nós temos uma nova esperança para nós caminharmos pela frente, né? E eu quero agradecer porque tudo começou com aquela mágica da cordinha que você fez lá no Allianz Parque, né? Então eu achei assim que quantas pessoas não estão buscando exatamente algo para elas poderem preencher esse vazio e elas conseguirem, né, dar esse passo maior, né? Ou seja, muitas vezes a gente não tem esse fôlego e a gente acaba desistindo. Por isso que o que eu imagino hoje é qual que é o nosso papel, né? Qual que é o meu papel? Qual que é o papel de todo mundo? Meu papel ficou bem claro, é eu incentivar pessoas a usarem seus talentos para fazerem a diferença na vida do próximo. Não importa se é advogado, se é um faxineiro, se é uma doceira, uma boleira, não importa. Não é só a profissão, ganhou um bom dinheiro e acabou. Porque isso é o que eu acreditava também. Eu acreditava que eu sou ilusionista, ganho bem, acabou. E está tudo bem, cada um que vai buscar a sua alegria, a sua felicidade, né? Né? O seu objetivo de vida. Só que hoje eu entendo o seguinte, que se nós não nos unirmos, né, nós mesmos não vamos viver um mundo, né, que eu falo mundo mágico, né? O que eu falo do mundo mágico é o seguinte, é uma metáfora, tudo é metáfora que eu falo, tá? Não é nada... O que é o mundo mágico? É um mundo transformado, um mundo onde tem grande positividade rodando ao redor dele. Mas o que é o mundo mágico? Se eu quero um mundo mágico, não é questão de eu, sozinho, querer fazer mais mágicas. Sou limitado. Mas é questão de eu, através daquilo que eu já aprendi, formar mais mágicos, né? Compartilhar aquilo que eu sei com mais pessoas. E aí, então, mais pessoas fazendo mais mágicas, o mundo se torna mágico. Em outras palavras, né? A mágica é a transformação. Se cada um entender essa transformação, colocar no coração, e cada um na sua área, seja na área da política, seja na área da saúde, seja na área, né, nos 7 montes, vamos dizer assim, né? E cada um, artes e entretenimento, né, da educação, se cada um fizer essa parte, com certeza nós viveremos num mundo muito mais transformado, num mundo muito mais positivo. Legal. Perfeito. Das frases, né, da Walt Disney é where dreams come true, né? Então, exatamente, é trazer essa magia de volta, né? E exato. Acho que você vê amigos, familiares, pessoas próximas, muitas vezes perdendo o encanto pela vida, né? Perde o encanto, perde o sentido da vida. E aí começa uns buscar de uma forma, buscar de outras, até que cai num vale muito perigoso. Muito. E eu vejo muito que o digital ajuda muito, né? O digital ajuda a espalhar essa mensagem, a propagar isso mais rapidamente. E às vezes você tá mal ali, você é impactado por um show, aí você vai mostrar para nós aqui uma parte, né? Apesar que você não tem, dependendo de estrutura física, você consegue fazer. Sim, sim. E a gente tá vendo aqui quem tiver perguntas, quem tiver interesse, pode mandar. Então, você tocou em um assunto que eu quero entrar um pouco nele. Você, pelo que entendi, você é cristão, né? E você usa os seus espetáculos também para levar uma mensagem nesse sentido, seja uma mensagem de amor, evangelismo. Você usa o seu espetáculo para isso também? Sim, totalmente. Eu totalmente, porque aquela coisa, o que eu falo é que ninguém é obrigado a enxergar aquilo que eu faço como uma fórmula de vida, mas eu tenho o compromisso com o público de ser verdadeiro. Eu pregar aquilo que eu vivo, né? Se eu vivo isso, né? Por que não compartilhar com as pessoas? E o espetáculo diz exatamente isso. Por exemplo, tem um espetáculo chamado A Magia da Vida, que mostra exatamente isso, né? O caminho de uma pessoa que, buscando o sucesso e a fama, né, pensa que lá vai encontrar o seu destino final, né, percebe que a felicidade não está naquele ponto. E aí é que ele começa, quando ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, onde, né, não é questão de você, não tem a ver do mundo girar ao teu redor, mas o mundo, né, tem a ver com uma comunidade, são pessoas que estão à tua volta, e você faz parte dessa comunidade. Então, você tem que compartilhar aquilo que você tem para que essa comunidade continue existindo bem. Como se fosse um grande espetáculo mesmo, né? Um espetáculo, né? Espetáculo, um criador criou um grande espetáculo e deu um papel muito importante para cada um do elenco, né? E esse elenco tem que trabalhar em conjunto para o espetáculo acontecer. Não é questão de um ser um salvador da pátria ou um que, não, eu sou melhor que todo mundo, por isso que eu vou... Não. Se o espetáculo não tiver a atuação de todo mundo, o espetáculo não acontece. E interligados, né? E totalmente interligados, totalmente comprometidos, né? E aquilo que eu sempre falo,
cara, faz o melhor do seu papel enquanto as cortinas do espetáculo estiverem abertas, porque quando elas se fecharem, acabou, não vai ter uma segunda sessão, não. Literalmente o espetáculo da vida, né? Espetáculo, perfeito, espetáculo da vida. É isso mesmo. Vamos ver mais um aqui. Vamos lá, ó. Por exemplo, tá aqui. Isso aqui é um... Fica com essa carta aqui também, fica com essa aqui também. Pode virar. Porque é o seguinte, isso aqui é o que a gente fala, né? Que eu coloco a carta aqui. Essa foi a primeira mágica que eu vi, quando um mentor falou para mim, Sal, né, eu ia parar com a mágica. Depois que a gente aprende a mágica, né? Parece que perde a graça. Eu falei, sei tudo. Aí eu falei... E aí... Conheço todo de corte salteado. E aí eu era criança ainda. Eu falei, caramba, e se eu... erro na mágica, vou pagar um mico violento, e aí, quer dizer, aquilo que era para ser legal, ainda vou ser mais zombado ainda. Eu vou parar com isso, né? Mesmo que sejam mágicas fáceis, vou parar com isso. E aí o mentor chegou e chamou, eu conheci um mentor que falou para mim, por que você vai parar? Eu falei, porque já sei de fazer. Ele falou, não, você não está nem no começo ainda, Isao, né? Eu vou te mostrar uma coisa que é um próximo passo. E ele mostrou exatamente essa mágica, onde eu vi e eu fiquei encantado, porque a carta estava na mão dele, sumia e depois aparecia na orelha, né? Eu falei, caramba! E a primeira coisa que eu falei, quando eu vi isso, eu falei assim para ele, cara, eu não vou fazer isso aí nunca, né? Né? Sou criança, não tenho inteligência suficiente, a mágica é difícil. E aí ele me deu uma chamada que eu nunca mais esqueci. Ele falou, não é a mágica que é difícil, nem você que não tem inteligência, mas é o teu coração que não está aberto o suficiente para aprender o novo. Eu falei, cara... Ser desafiado, né? Eu falei, então quer dizer, tudo que eu não sei na vida, se eu abrir o coração para aprender, eu vou aprender. Ele falou, exatamente. Eu falei, então deixa eu aprender como é que é. Então eu vou ensinar para todo mundo agora, inclusive para vocês. Vamos lá. Né? Coloca aqui a carta. Estou meio burro. Coloca aqui, ó, em cima do dedo médio, né? O que vai prender aqui? Ó, o dedo, isso. Coloca para cima, assim, ó. Isso, para cima, isso. Isso, perfeito. Assim? Perfeito. Aí faz assim, ó. É só fazer isso. Isso. Aperta bem o dedo aqui, ó. Isso, tá bom? E perfeito, ó, perfeito. E aí fecha de novo. Abre, fecha, né? Então, o que acontece? A carta nunca sai daqui. Por isso que eu coloco a mão aqui na frente. Ok. Né? Para quê? Aí eu jogo a carta para trás, aí puxo. Isso. Não, a carta ela nunca sai da mão. Ela nunca sai daqui, ó. Faz assim, ó. Né? Coloca assim, fecha a mão aqui. Pera. Isso, boa. Aí coloca assim, aí coloca a mão de volta aqui, só faz assim. Isso aqui que essa mão se chama mão da misdirection, ou seja, eu chamo a atenção para esse lado, porque não tem nada de importante assim, aqui. Né, Isao, o grande lance do truque é você chamar a atenção para uma outra coisa, né? Para aquilo que não é importante. É isso, né? Guarda que eu vou falar uma lição que eu aprendi com isso aí. Então vamos lá, tá aqui, ó, puxa para cá, vira, e quando virou, que vem aqui atrás com a mão aberta, fecha a mão, pronto, vira, apareceu, né? É que eu vou atrapalhado, não tô entendendo. Perfeito. E as pessoas em casa podem fazer isso também. Agora, mas essa mágica é simples, né? Mas quais que são as lições poderosas atrás disso aqui? Primeira coisa, né? No mundo que a gente vive, aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe, né? É o que a gente chama de invisível. Mas não é porque você não vê, é que não existe, né? Por isso que tanto que a gente, né? Aqui que a gente aprende que tudo que é visível foi criado do invisível. No entanto, o visível é perecível, mas o invisível é eterno. Isso. Em outras palavras, né? Não é porque você não vê, é que não existe. Ou seja, e o que é invisível? São as palavras, são os pensamentos, é aquilo que você tem no teu coração. Ninguém vê. Sentimentos, mas é isso que constrói o material que está na tua volta. Outro ponto, né, que a gente tem que entender. Tá vendo a mágica? No começo a gente olha, a gente se encanta. Depois a gente... Como é que faz isso? Aprende como é que faz, né? Só que, qual que é o detalhe? Por que tem umas pessoas que fazem a mágica acontecer e outras que não? Porque a mágica, se não acontecer, se a pessoa não fizer, né, se não tomar a iniciativa de fazer acontecer, a mágica não vai acontecer. E sabe qual é o problema? Quando você não toma a iniciativa de fazer aquilo acontecer, nem você vive a mágica e nem as pessoas que estão à tua volta vão ver a mágica. Ou seja, você é o que eu falo, o mágico é um canal da magia. Ele não é a fonte da magia, ele é um canal, né? Ou seja, se você, por exemplo, não ser um canal limpo, né, sem toxicidade, o que acontece? Você não vai abençoar muitas pessoas. E outra coisa, né, Sal? Não estar bloqueado, né? Ele não está bloqueado, eu me dá um pouco exato, de receio, porque... Exato. Bom, então a gente está ao vivo aqui,
E vamos pagar mico, né? Total! O Issal não, ele faz com maestria, mas... Não, mas, ó, nós temos mas, ó, aqui, ó. Exato, aí vai atrás da orelha, e isso é o suficiente, entendeu? Talvez não seja, né, a melhor, né, demonstração técnica, mas é o suficiente já para levar a magia. É isso que a gente fala, né? O feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente quer, né, não vou ficar muitos anos fazendo, só que a gente nunca faz, morre e acaba não fazendo o que tem que fazer, né? No cemitério está cheio de boas ideias, né? E o bacana de tudo isso, né, Júnior, é que ao executar, você vê, uma coisa simples, né? Nós vemos a capacidade de a gente fazer. Perfeito. Né? Então, isso que é o propósito, eu acho que, do ser humano, né? É você se sentir capaz. Exato. Por mais que o Júnior para falar, você não vai conseguir fazer. Tudo bem, Júnior, eu vou fazer. Exato. Né? E hoje a vida é assim, né? A gente é impactado muito negativamente. Sim, né? sim. E a gente acaba criando essa crença de que nós não somos capazes de executar algo. E eu acredito que é isso que essa mensagem que você leva há muitos anos e com maestria, né? Muito legal, muito paga legal. um pouquinho de mico. Mas falou uma coisa que é impressionante. Sabe o que eu estou vendo? Antigamente a gente via adultos perderem essa magia. Hoje eu estou vendo crianças perderem essa magia. Preocupa, né? É preocupante. Um garoto de 8 anos já não vê mais a magia na mágica. Ele vê a mágica, tá na manga, tá não sei o quê, tá cheio de teoria já, né? Ou seja, hoje a gente está numa era, a gente tem muita informação, só que tem pouca sabedoria. E os pais não estão conseguindo passar para os filhos essa magia para eles continuarem. Por isso que o cara chega com 14, 15 anos aí, o cara já não vê mais graça na vida e, né, muitas vezes comete até suicídio. Sim, a gente trouxe aqui, né? A gente trouxe aqui um Espaço Ser. Sim. E foi justamente isso, né? Isso você falou com 13, 14 anos. E nessa semana a gente entrevistou no Sintonizados uma psicóloga que ia fazer foi segunda-feira e ela ia fazer terça-feira uma palestra sobre suicídio na adolescência, que é mais normal do que a gente imagina. Olha só. Triste, né? Triste demais. O que você falou. Os pais não conseguem transferir a magia da vida, porque muitas vezes o pai tá ali, ou a mãe, né, perdeu também, mas tá ali carregando, né, sobrevivendo, enfim. Isso. E o filho é impactado diretamente. Exato, né? E aí começa a isolar, se isola com a tecnologia, não pelas coisas boas. Exato, né? exato. Perde o encanto de ver uma magia. Eu podia ter feito uma aula com o mestre também, né? Mas eu fiz um trabalho social e eu perdi o encanto, eu vou falar, porque eu fiz um trabalho social nos hospitais. Sim, sim. Só que me deram a função de palhaço, né? Nada palhaço, né? Pra fazer mágica. Meu Deus do céu, as crianças zombavam de mim. Eu falei, gente, eles conseguiram entrar no meu psicológico. Você tirou, esse palhaço 2 vezes. Eu não conseguia esconder as coisas, eu ficava em casa treinando, enfim. Eu falei, eu vou de Super-Homem, de, sei lá, qualquer outro personagem. Mas, calma, sempre tem uma segunda chance, eu te preparo depois pra você fazer aí. Mestre, né? Porque tem isso que é um grande detalhe, tem as mágicas certas para cada tipo de situação, e que esse que é o grande... E pode ser... Assim, você errar isso, pode ser uma tragédia, né? Nossa, é você pegar uma mágica que não tem a ver com aquele ambiente e você forçar a apresentá-la lá. Não vai funcionar, né? Nem o melhor mágico daquilo que eu falo, né? Nem o melhor mágico do mundo, mais talentoso... nem o melhor mágico do mundo, mais talentoso, consegue tirar algo surpreendente de uma cartola vazia, né? Ou seja, o que você tem que colocar dentro da cartola? Aquilo que vai surpreender a plateia. Então, se você não colocar nada, não tem a ver com a sua habilidade, mas tem a ver com o que você fez de preparo. Se você não preparar adequadamente, não vai acontecer a mágica. E vamos ver, tem mais... Sim, você tem essa aqui que é algo que... Cadê? Tá aqui? Pode levantar um pouquinho. Isso. Mágicas como diversão. Isso. Mágicas como diversão, exato. Tá? Né? São 3 cartas que eu tenho aqui. Olha rápido, hein, Júnior? Mágicas como diversão, né? Mágicas como diversão. Mágicas como diversão. Ok. Tá? 3 cartas. Faço esse Ao movimento. vivo, hein? Mas estamos com o mestre, né? Faço esse movimento para mostrar que este era o meu início. Mágicas para diversão, mas depois isso se transformou. E aí eu comecei a enxergar que como poderia usar meu talento para gerar valor. E isso já começou a provocar uma mudança
na minha vida, né? Mas, mais do que isso ainda, eu entendi que melhor do que eu fazer agora algo para gerar valor através do que eu sabia, era compartilhar com outras pessoas aquilo que eu sabia. Então, eu entendi que a melhor forma de eu gerar valor era transmitir agora a mentalidade disruptiva. Que isso aí, então, gerou toda uma transformação na minha vida. Ou seja, como que eu posso estar, através de uma mentalidade disruptiva, provocando uma transformação? Em outras palavras, o que é mentalidade disruptiva? É pensar fora da curva, né? E é isso que a gente está precisando hoje em dia. Como que a gente pode usar aquilo que já existe, mas de uma maneira diferente, para beneficiar não só você, mas os outros que estão à sua volta. Perfeito, né? Não tem que colocar palavras, mas só adicionar, se me permite. Claro. Além de fazer tudo isso, fazer com que tem. Porque eu acho que o grande problema é também assim, com que... mas eu não tenho tal recurso, eu não tenho um carro tal, E é isso exatamente. É isso certo, mesmo, Isal? fazer o melhor que você pode tem. com aquilo que você Você tem tem. hoje. Sim. Né? Hoje. Enquanto você não tem algo melhor, que aí quando vier algo melhor, você faz melhor ainda. Sim. Mas não esperar. Não, quando chegar alguma coisa melhor, eu faço. Não tem Já a ver vai com isso. fazendo. Já vai fazendo, porque isso é um exercício da mentalidade que você já está tendo. Né? Tá bem? E é isso que, inclusive, aliás, nesse livro aqui, esse aqui é um livro, Felipe e Júnior, que esse aqui que eu lancei agora, foi essa semana aqui. É um livro sobre inspiração, são 14 histórias que tem aqui de pessoas, e eu sou um dos coautores, que eu falei sobre exatamente essa virada da minha vida, quando eu vivia daquilo que eu sonhava, atingi o ponto mais elevado dentro da minha área, né? Porque o que acontece? O Brasil era o país mais improvável de se ter um ilusionista de sucesso aqui, né? E eu era o cara mais improvável de ser um ilusionista de sucesso. Cara, não sabia nem falar em público, né? Fui tímido pra caramba, todo desajeitado. E outra, na minha família não tinha nenhum artista. Meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica, então estava mais para eu ser um matemático. Aí, tanto que meu pai queria que eu fosse um juiz de direito, né? Já era um grande avanço ser um juiz de direito, né? Porque juiz de direito japonês, né? Ia ser legal, ele gostava. E aí estudei na faculdade dos sonhos deles, que é na faculdade da Universidade de São Paulo, lá onde se formaram os 13 presidentes da República. Só que, cara, quando você está num lugar que não é aquilo que você ama fazer, a coisa não prospera, né? Tanto que me formei, peguei o diploma, dei pro meu pai de presente e falei, pai, toma, deixa eu tentar aquilo que está no meu coração. Se não der certo, eu prometo que volto, né? Mas não queria voltar dia nenhum, mas eu tive que fazer essa promessa para ele. E depois que eu entrei no mundo do ilusionismo, nunca mais voltei até os dias de hoje, né? Que então, legal. Foi aquilo que... Né? E curiosidade, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estudaram na minha classe, né? Então eu encontrava com eles. Esses caras amavam direito, esses caras faziam, né? Compenetrados lá. Eu ficava assistindo a aula de direito, sonhando como desaparecer um carro, como fazer aparecer, levitar uma pessoa, né? Então, que bacana. Cada um na Sal, esse livro ele já está disponível nas livrarias, isso. Na internet? Como ele já está na internet. Eu vou pedir o seguinte... Como ainda, eu nem sei como é que está a distribuição dele ainda, eu vou pedir para que as pessoas mandem um direct para mim pelo Instagram, né? Já vamos deixar que é Isal e Mamura, tudo junto. Isal, @Isal e Mamura. Isal se escreve ISSAO, né? E Mamura, que é IMAMURA, tudo com I, tá? E entra lá, tá lá direto, e aí manda um direct lá para mim, e aí a gente vai providenciar um jeito de... Em breve nas principais livrarias. Em breve nas principais livrarias. A ideia é inspirar. Qual que é a ideia aqui? Não é nenhuma lição. Faz isso, faz aquilo. Não. São histórias onde as pessoas passavam pelo impossível, mas de alguma forma elas enxergaram uma luz. Né? A luz mais improvável, talvez uma luz minúscula, mas foi o suficiente para elas fazer a virada da vida. Isso mesmo. Já é grande inspiração aqui para nós, né? Eu já me sinto inspirado. E como que tá a sua agenda hoje, né, Isal? Como que é a sua programação? Você está com algum espetáculo, algum evento, alguma programação? Como que... Vamos lá. Eu não estou ainda, o espetáculo, a gente não voltou com os espetáculos nos teatros ainda, né? Estamos ainda programando se vamos colocar em outubro, alguma coisa assim, mas ainda não está definido. Nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, a gente vai
sempre ter lá um calendário. Hoje o que eu faço muito são as palestras corporativas, né, onde eu fico... por que as organizações me contratam? Exatamente para eu compartilhar essa mentalidade, né? Então, elas têm um desafio lá, uma nova meta do ano. Então, muitas vezes as pessoas falam, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai lá para expandir essa mente e falar assim, não, isso aqui que você está falando que é impossível... É possível, completamente possível, sim. Né? Só que depende do quê? Daquilo que você vai fazer a partir de agora, a decisão que você vai tomar a partir de agora. A Ivani Colino, boa tarde, Rossi Júnior, Felipe, Issal, ilusionista, amando o programa, parabéns, grande Issal e Mamura. Obrigado, Ivani. Obrigado. Da casa, muito obrigado por nos acompanhar. E, obviamente, né, Issal, a questão... Esse toque, né, do ilusionismo, dessa questão do entretenimento, porque uma coisa é você chegar lá com a sua corporação, com seus colaboradores, aqui é o lançamento do produto. Sim. E diferente de você ter um entretenimento, um ilusionismo. Sim. E aliado, é um combo, né? É porque você tem essa questão da magia, de despertar a curiosidade, o suspense, e tem a mensagem inspiradora. Então sim, isso, tem imagem do Issal, essa mensagem inspiradora, que realmente é o que as pessoas cada vez mais precisam. Exato. Ou seja, o ilusionismo é uma ferramenta para a pessoa acessar, né, a uma consciência diferente do que ela tem. Aquilo que eu falo. A ideia é que quando a pessoa entra no espetáculo, ela saia de uma outra forma, com uma mentalidade já, né, diferente. Ou seja, ela adquire lá dentro do espetáculo uma mentalidade que antes ela não tinha. Qual que é a ideia do espetáculo? O espetáculo é mostrar que nem tudo que você considera que é o teu objetivo de vida, o sucesso que tanto você quer, é uma coisa que é verdadeira. Muitas vezes a maior das ilusões é essa, é correr atrás do vento, né? Como se você quiser, né, tivesse, né, com muita vaidade no coração, correndo atrás do vento. Felipe é criança brincando com... Não, mas é gostoso mesmo. Porque, né, uma vez que você aprende, você começa, né, a querer... E outra coisa, você vai ver, daqui a uma semana você continuar, você vai ficar, assim, um mestre já, porque o movimento da mão fica mais natural, tudo fica agora ainda perfeito. Dá muito forçado, né? Isso, fica meio... Mas depois... sozinho. Na orelha, exato, é isso mesmo. Olha, infelizmente... Parece que não tem mágica, né? O tempo, né? Nossa, o tempo... Eu queria que você não fez essa mágica, né? De segurar o tempo. Mas eu quero aqui agradecer, né, a sua participação maravilhosa, inspiradora, né? Diga-se de passagem. Quero agradecer a ter aceito o nosso convite, agradecer ao Alberto, desejar, né, sucesso, porque já é um sucesso. Já tem, né? Já é consolidado. A gente tem recebido aqui grandes lendas, né? Sim. Recebemos aqui o Oscar, lenda do basquete, do esporte. Sim. E agora recebendo também, por que não, a lenda da magia e do ilusionismo, né, no Brasil. Mas você falou uma coisa que é legal, porque a gente está também numa nova jornada, né, Felipe? Qual é a jornada nova agora? Agora é o pessoal que já me conhecia na área do espetáculo, do entretenimento, entender que agora qual que é a busca agora? É a mentalidade. Como que a pessoa pode, né, através de uma mágica muito simples, desenvolver uma mentalidade. Por isso que entra o quê? As mentorias, os treinamentos, né, os cursos. Ninguém vai aprender comigo o curso de mágica para fazer só mágica, né? Ele vai aprender a mágica com o objetivo dele também desenvolver a mentalidade, que vai ser boa para quê? Para a família, para os negócios, né, para a carreira, para relacionamentos. Esse é o nosso objetivo, ou seja, com uma mente renovada, você tem tudo renovado, ou seja, novas ações que vão trazer novos resultados. Por isso que, né, a minha missão hoje, que é todo dia acordar pela manhã, o que eu vou criar de ferramenta com o ilusionismo que vai facilitar a compreensão de quem está participando, né, a desenvolver uma mentalidade diferente do que ela tem hoje. Essa que é a minha missão. E mostrar que você tem a capacidade, isso é fantástico, né? Não tem ninguém que não tem capacidade. Não, eu não consigo, não. Consegue. Aqui acabou. Então, essa é a dica aos nossos ouvintes. Agora você pode voltar lá no hospital e mandar aquela boca. Aqui, eu voltei! Eu vou, mas eu fui bulliado. Era uma boa causa. Depois vamos combinar. Você vai ser preparado, você vai lá fazer uma grande surpresa lá. E assim, para os nossos ouvintes, segue, né, o Issal.
@Isal_Imamura Isso. nas redes sociais. Lá tem a programação. Tem muita palestra lá também. Sim. De forma gratuita e inspiradora. Tem imagens, Satu? Pra gente encerrar aqui? Não? E a gente agradece imensamente, né? Imensamente a Rádio Nova Difusora, por você ter aceito o convite de estar aqui. Muito obrigado, né? E deixou uma grande lição para nós, né? Eu aprendi várias. E a principal que eu vejo foi mudar o mundo pela renovação da nossa mente, né? Perfeito. É isso. Quer fazer uma última mágica para gente encerrar? Bom, vamos fazer aqui. E aí nós vamos encerrar o programa com porque a nosso horário já mágica. está estourando já com... Tá estourando até o tempo? É. Então vamos testar aqui. 1, 2, 3, 4. Né? Como é que você faz essa mágica acontecer? É você mostrar que quando você quer enganar as pessoas, sempre você tem uma desculpa para iludir. Então, esconda aqui, parece que tem 1. Se eu Sim. fizer assim, parece que tem 3. Mas nunca você teve 3. É sempre uma mentira, né? Aqui parece que tem 2 e quando eu faço assim, parece que tem 4. Mas sempre é uma mentira. Então, o que eu quero mostrar é que quando você renova a mente, você começa a viver uma verdade. 2, 3. Aí você começa a ter 3 de verdade. Por que não 4? Mas 4 de verdade. E você pode ir mais além. Vai no 5 e depois ainda você vai no 6. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que é importante é que a magia tem que estar no seu coração. Maravilha. Sensacional. Gente, boa tarde. E fica disponível no canal nosso YouTube. Agora fica com o programa Samba do Boca. Isso. Um abraço, boa tarde. Valeu, Abraço, Sal. valeu. Valeu. Você ouviu Pod Prosa, uma conversa sobre empreendedorismo e histórias de sucesso. 79.9